Oi, tô de volta. Vamos continuar e fazer essa etapa final dessas questões aí de princípios da administração pública, assunto que agora a gente já tá fera, mas vamos só concluir essa etapa aqui do conhecimento. 46. A participação do usuário na administração pública direta e indireta dar-se-á, entre outros, mediante os seguintes instrumentos, exceto qual instrumento que não usa, né, na participação da gente que não é servidor público quando vai ser atendido ali por algum serviço da administração pública. Letra A. Representação contra o exercício negligente ou abuso de cargo, emprego ou função na administração pública. De fato, o cidadão pode fazer isso. Letra B. Garantia de manutenção de serviços e de atendimento ao usuário. Isso aqui a gente está falando de qual princípio? A gente já falou dele aqui. Da continuação do serviço público, né? Uma coisa assim. Continuidade, princípio da continuidade. Letra C. Avaliação periódica externa e interna da qualidade dos serviços. Sim, o cidadão pode fazer essa avaliação, sim. Letra D. Acesso ilimitado. Olha a generalização aqui. Dos usuários a registros administrativo e informações sobre atos de governo. Publicidade, a gente sabe que tem duas exceções, né? Não pode passar informação que vá ameaçar a segurança nacional e não pode transmitir informação também que venha a ferir o que está em fórum de intimidade da pessoa. Então, o acesso não é ilimitado, a gente quer exceção. Letra D vai ser a nossa alternativa aqui. Mas só para confirmar, vamos ver a letra E, reclamação relativa à prestação dos serviços públicos em geral. Pode ser feito sim. 47. Sobre os princípios constitucionais da administração pública na Constituição de 1988, marque a única opção correta. A gente quer a correta. Vamos lá. Segundo a doutrina, o conteúdo do princípio da eficiência relaciona-se com o modo de atuação do agente público e o modo de organização, estruturação e disciplina da administração pública. Tá certinho, essa daqui vai ser a nossa alternativa já, porque ele fala da eficiência, realmente tem a ver com o modo de organização, tem a ver com o modo de agir do agente público. Lembra que aqui é eficiência, fazer mais com menos, né? Letra B. O princípio da impessoalidade não guarda relação com proibição prevista no texto constitucional de que conste a publicidade oficial, nomes, símbolos, imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades, lá. A gente já falou disso tantas vezes, a gente sabe que tá errado, né? Por causa desse não aqui, a impessoalidade não guarda, guarda sim. Claro que a gente já até viu aquele caso da obra, né, de ter o nome do prefeito numa obra da prefeitura, coisa do tipo, não pode, por causa da impessoalidade. Então não é que ela não guarda, ela guarda sim, essa aqui está errada. Letra C. O princípio da moralidade administrativa incide apenas em relação a ações do administrador público, não sendo aplicável ao particular que se relaciona com a administração pública. A gente já viu isso e a moralidade é aplicada a todo mundo. A gente já viu uma questão semelhante e não é apenas não o administrador público. Quando o particular, como diz aqui, né, se relaciona com a administração pública, ele precisa sim respeitar aí o princípio da moralidade. Letra D. O conteúdo do princípio da publicidade não abrange a questão do acesso do particular aos atos administrativos, concluídos ou em andamento, em relação aos quais tenha comprovado interesse. Abrange sim, que fala que não abrange, mas abrange. Letra E. Segundo a doutrina, a perfeita identidade do conteúdo do princípio da legalidade aplicado à administração pública e o princípio da legalidade aplicado ao particular. É a mesma coisa para o particular e para o público? Não, né? A gente sabe que enquanto a administração pública só pode fazer aquilo que está na lei, eu e você, que somos particular, devemos obedecer à lei, mas se a lei não proibir, está liberado para a gente. 48. Caso se verifique durante a realização de um concurso público a utilização por candidatos de métodos fraudulentos, que coisa feia, para a obtenção das respostas corretas das provas, a administração pública poderá anular o concurso embasada diretamente no princípio da... Nossa resposta aqui vai ser autotutela. Aí você pode me dizer assim, tá, mas
houve uma fraude aí na prova, mas não foi a administração que errou. Quem errou foi quem fez aí, deu um jeito de ter a cola. Mais ou menos, porque a administração ela acaba errando também, porque era papel dela impedir que acontecesse esse tipo de fraude, impedir que fosse possível fraudar a prova. Então, ela erra sim, e ela precisa corrigir isso. Quando a administração corrige um ato dela mesma, a gente está falando aqui de autotutela. 49. Com referência ao regime jurídico e aos princípios da administração pública, assinale a opção correta de acordo com o pensamento doutrinário dominante. São considerados como basilares da administração pública o princípio da legalidade, da supremacia do interesse público sobre o privado e o da continuidade do serviço público. Quase essa questão, essa alternativa aqui é a nossa alternativa, mas devido a essa continuidade, ela não vai ser. É bacana a gente falar disso, porque eu acho que a gente ainda não tinha chegado nesse assunto em algumas questões anteriores, mas existem dois pilares aí dos princípios da administração pública. Dois, como ele chamou aqui? Vamos ver se não é correto. Ah, tá. Basilares, ele disse, né? Dois basilares, duas bases. Realmente tem dois, e um deles, de fato, é a supremacia do interesse público. O outro é a indisponibilidade da coisa pública. A supremacia fala que o que é interesse público é superior ao que é interesse particular. Lembra o que é interesse do coletivo, da coletividade? Deve ser priorizada em relação ao indivíduo. E a outra, qual era mesmo? Supremacia. Ah, tá. E da indisponibilidade é não tratar a coisa pública como privada. Para Maria Silva de Pietro, esse da indisponibilidade a gente pode substituir por legalidade. Porque se a pessoa respeitar a legalidade, ou seja, aquilo que está na lei, ela vai, ao mesmo tempo, estar ali respeitando o princípio da indisponibilidade. Já o princípio da continuidade, ele não é tratado como basilar, como pilar, né, como fundamental, apesar de ser muito importante também, mas ele não está incluso nisso. Por isso essa questão não é a nossa questão ainda, não é a nossa alternativa. Para o particular, o princípio da legalidade apresenta conotação negativa ou restritiva. Já para a administração pública, ele apresenta caráter positivo ou ampliativo. É justamente ao contrário. Para a administração pública, ele tem conotação negativa ou restritiva. Lembra que o Estado só pode fazer aquilo que consta na lei. O que não consta na lei, ele não pode. Eu e você, o indivíduo, né? A legalidade tem caráter positivo, ampliativo. O que pode ser feito está na lei, e se a lei não proibir, a gente também pode fazer. O Estado não. Se a lei, ele só pode fazer o que está escrito, como a gente já falou. Letra C. Do princípio da continuidade do serviço público decorrem os princípios da sindicabilidade e da autoexecutoriedade. Na verdade, quando a gente fala do princípio da continuidade, não tem nada a ver com a sindicabilidade. Sindicabilidade, a gente está falando aqui de controle, é um controle interno. Lembra que a gente já falou disso? Então, não está conversando com o princípio da continuidade, não. Por isso a questão está errada. Letra D. O princípio da sindicabilidade é reconhecido especialmente pela jurisprudência do STF. Verdade, é isso mesmo. Vai ser a nossa alternativa. Letra E. Sempre que a administração pública estiver envolvida em relações jurídicas, sejam elas de direito público ou de direito privado, o interesse da administração pública deverá imperar. Olha só essa palavrinha aqui. Cadê? Sempre. Generalizou, né? Pois ele sempre, de novo, se sobrepõe ao interesse privado. Gente, o Estado não sempre se sobrepõe ao interesse privado. Por quê? Porque nem sempre ele usa aquilo que a gente chama do poder de império. Às vezes ele está em pé de igualdade com o indivíduo, sim, porque ele sai da posição ali de Estado, quando a gente fala de eficácia vertical, quando o Estado é superior mesmo ao indivíduo,
e cai ali para a eficácia horizontal, quando é um indivíduo. Quando, por exemplo, ele assina um contrato, ele está com uma pessoa jurídica normal, entendeu? Então, ele não usa sempre esse status aí de Estado, né? Que ele tem. Por isso, a nossa alternativa é mesmo a letra D. 50. O princípio da gratuidade aplica-se a todo e qualquer processo administrativo. O princípio da gratuidade existe e realmente é previsto que a gente pode ter acesso a documentos aí do serviço administrativo que nós precisamos gratuitamente. Porém, ele não é aplicado a todo e qualquer. Lembra que nenhum princípio é absoluto. O da gratuidade não seria diferente. Então, por isso a 50 está errada. 51. Em atendimento ao princípio da publicidade, a administração pública deve proporcionar ampla divulgação dos seus atos e a lei regular o acesso do usuário de serviços públicos, registros administrativos e a informações sobre atos do governo, observadas, no entanto, as restrições estabelecidas constitucionalmente quanto ao direito à intimidade e à segurança da sociedade e do Estado. Certinho, perfeitamente isso. A 51 a gente pode dizer que está certa. Vamos para a 51.